noite a todos, irmãos e irmãs. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Cristo vivo. Estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Este é o terceiro domingo após a Páscoa e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através deste culto, vamos enfatizar: somos a Igreja de Jesus. E ao darmos início a este culto de louvor e adoração a Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, ouviremos nesse instante o prelúdio. Somos todos chamados a este momento maravilhoso de adoração ao nosso Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todo louvor, toda honra e toda glória a Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Oremos. Maravilhoso Deus, Deus de toda graça, amor, bondade e misericórdia, Deus soberano, a Jesus Cristo nosso Senhor, Rei dos reis, soberano dos reis da terra. Nesse instante, a tua igreja reunida apresenta este culto de louvor e adoração ao Senhor, que é digno de receber toda honra, todo louvor e toda glória. O Senhor que reina para todos sempre, o Senhor que é majestoso, grandioso, é o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, digno de ser adorado e cultuado pela tua igreja. Por isso, apresentamos este culto ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso único mediador. Amém e amém. Nesse instante ouviremos o cântico de louvor a Jesus Cristo, o Rei da glória. Por isso, reina.
Faremos nesse instante a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvemos a Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, através do hino Adorai em Majestade. Cantemos.
Irmãos e irmãs, faremos nesse instante a leitura bíblica na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, nos preparando para o momento da confissão. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, pois, rogamos que reconcilieis com Deus. Cantemos, Deus está presente. Oremos neste momento de confissão. Maravilhoso Deus, volta o teu olhar para nós e tem misericórdia de nós. Reconhecemos que somos pecadores e carecemos da tua misericórdia e do teu perdão. Confiamos tão somente nos méritos de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, e se tornou um novo e vivo caminho de acesso ao trono da tua graça. Por isso, em nome de Jesus Cristo, suplicamos: perdoa os nossos pecados. Reconhecemos que nada merecemos, mas confiamos totalmente na tua infinita misericórdia sobre todos nós, e confessamos que Jesus Cristo é o nosso único Redentor e mediador nosso. Obrigado por tão grande perdão que o Senhor concede a todos aqueles que, reconhecendo-se pecadores, suplicam o teu perdão e a tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor, através de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém e amém. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz assim:
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, somos perdoados e pela fé declaramos que estamos perdoados. Por isso, em resposta a este maravilhoso perdão, cantemos juntos o hino Salvação em Cristo, a quarta estrofe. Cantemos. Neste ato de culto, irmãos e irmãs, apresentamos a nossa gratidão a Deus pela sua provisão. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Neste momento, faremos o nosso ofertório. Além do ofertório da nossa própria vida, também oferecemos, consagramos ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado como sustento material. Neste momento, consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo que Deus é bom e tem suprido as nossas necessidades. Também, irmãos e irmãs, como fazemos nos anos anteriores, nesse período da Páscoa e da ressurreição do Senhor, nós apresentamos sempre uma oferta especial de gratidão a Deus pela Páscoa e pela ressurreição de Jesus Cristo. Estamos passando por um momento, economicamente falando, um tanto quanto difícil, reconhecemos isto, mas aqueles irmãos e irmãs que tiverem condições e desejarem, façam uma oferta especial de gratidão a Deus no transcorrer deste mês. Oferta esta especial, além dos dízimos e ofertas normais que consagramos a Deus mês a mês. Participemos todos com o nosso coração cheio de gratidão e de alegria. E nesse instante, irmãos e irmãs, enquanto apresentamos a nossa gratidão a Deus através das nossas ofertas, ouviremos o hino Usa, Senhor. E enquanto ouvimos este hino, estejamos apresentando, levantando a Deus a nossa gratidão, porque Ele tem suprido as nossas necessidades.
Ainda continuando nessa atitude de gratidão, louvaremos a Jesus Cristo, nosso Senhor, através de cânticos. Louvemos a Jesus. Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade. Sua formosura, não há outro Deus como nosso Deus, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra. Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade.
santifica esse momento com a tua igreja, que é o teu povo. Faça um rio de paz correr no meio desses que por fé vem bem dizer. E a uma voz o vem dizer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Irmãos e irmãs, acabamos de cantar. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja, que é o teu povo. Como já mencionamos desde o início deste culto, nosso tema de reflexão através deste culto e consequentemente também neste momento de reflexão bíblica, o tema é: somos igreja do Cristo vivo. Somos igreja do Cristo vivo. Antes de entrarmos propriamente na reflexão da palavra de Deus, gostaria de fazer duas considerações. Primeiro, o que igreja não é. O que igreja não é. Igreja não é edifício de alvenaria, de tijolo, como este templo que nós temos aqui. Isto não é igreja. Igreja não é uma instituição religiosa com CNPJ, com estatuto civil e com um endereço localizado em uma cidade. Isto, apesar de ter o seu valor diante da sociedade, isto também não é igreja. É muito frequente nós dizermos, eu digo isso também, é muito frequente nós dizermos: eu vou à igreja. Não, nós não vamos à igreja. Nós vamos a um espaço físico, nós vamos a um templo. Porque não tem como a gente ir a uma igreja. E por que não? E aí então a segunda consideração que quero fazer: o que é igreja? Então, o que é igreja? E segundo a Bíblia, igreja é o corpo de Cristo presente na face da terra, composto de homens e mulheres de todos os tempos e lugar, que confessaram, confessam e ainda confessarão
que Jesus Cristo é o único Senhor, Jesus Cristo é o único Salvador, o único Redentor e o único Mediador, e que além dele não há outro. Isto é a igreja, o corpo de Cristo presente sobre a face da terra. Nas Escrituras, no Novo Testamento, a igreja também é chamada de família de Deus, corpo de Cristo, como já dissemos, lavoura de Deus, edifício de Deus. O apóstolo Pedro, por exemplo, diz na sua primeira carta que a igreja de Jesus Cristo, do Cristo vivo, é composta de pedras que vivem. É esta a expressão que ele utiliza na sua primeira carta, no capítulo 2. Pedras que vivem. Olha que coisa interessante. Então, a igreja de Cristo é um organismo vivo, composta de homens e mulheres de todos os tempos e lugares, que confessam Jesus como único Senhor e Salvador. Então, irmãos e irmãs, isto é importante no início desta reflexão, nós considerarmos, porque nesses últimos dias, principalmente por conta desse tempo, deste período da pandemia da Covid-19, em que existe essa questão muito presente, fecha templo, abre templo, fecha templo, abre templo, e vira uma confusão e uma polêmica desnecessária, porque muitos confundem templo com igreja. Inclusive, há aqueles que inclusive dizem que não existe cristianismo sem templo, não existe cristianismo sem a casa de Deus, o espaço físico. Isto, irmãos e irmãs, biblicamente falando e teologicamente falando, é um erro grosseiro quem faz tal afirmação, porque a igreja do Cristo vivo não se limita, não é reduzida a um espaço físico que nós chamamos de templo, como este nosso aqui. Então, o que é igreja? Igreja é o corpo vivo de Cristo espalhado por toda a face da terra. E nós somos igreja de Jesus, do Cristo vivo. Nós cremos, confessamos Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador, Redentor e Mediador nosso. Confessamos isto. Por isso somos a igreja do Cristo vivo. E irmãos e irmãs, eu gostaria de, neste momento de reflexão, meditar com os irmãos sobre a seguinte questão: como igreja do Cristo vivo, precisamos do quê? Como igreja do Cristo vivo, precisamos do quê? E para esta reflexão, gostaria de ler nesse instante com os irmãos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. E diz assim o texto: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 8:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Oremos. Bondoso Deus, suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito sobre nós, sobre a Tua Igreja, nesse instante que vamos meditar na Tua Palavra. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o livro de Atos dos Apóstolos conta o início da igreja histórica. Estamos diante deste livro que vai nos contar os atos dos apóstolos, por isso o livro chama Atos. Vai contar as ações dos apóstolos, mas consequentemente vai nos informar, vai nos contar sobre o início histórico da igreja de Jesus Cristo aqui no mundo. Irmãos e irmãs, nesse relato que acabamos de ler, o Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos, e agora não mais apenas aos 12, mas o texto de Atos, nós não demos a continuidade na leitura, mas o texto de Atos vai nos mostrar que este momento, esta cena de Jesus conversando com os seus discípulos, nesta última aparição do Cristo ressuscitado, vai nos dizer que existia um grande número de discípulos, bem maior do que o grupo dos 12 discípulos. E Jesus então, nesta última aparição, ele conversa com aquele grupo de discípulos. E nesta conversa de Jesus, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, com aquele grupo de discípulos, nós podemos então fazer esta reflexão. Como igreja do Cristo vivo que somos, é preciso o quê? Se somos igreja do Cristo vivo, então precisamos do quê? E nesse texto, irmãos e irmãs, gostaria de meditar com os irmãos, afirmando em primeiro lugar, que como igreja do Cristo vivo, precisamos seguir as ordens do Senhor da igreja, Jesus. Precisamos seguir as ordens do Senhor da igreja. O versículo 4 desse texto que lemos nos diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Estamos diante de uma ordem que o Cristo vivo deu àquele grupo de discípulos. Ele determinou: não se ausentem de Jerusalém, antes que se cumpra a promessa do Pai. O Cristo vivo deu uma ordem àquele grupo de discípulos, aqueles cristãos. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma situação, de uma característica da igreja do Cristo vivo. A igreja do Cristo vivo é uma igreja submissa às ordens do seu Senhor.
A igreja do Cristo vivo é uma igreja que precisa seguir as orientações do seu Senhor. A igreja do Cristo vivo precisa estar submissa aos ensinos do seu Senhor. Há uma questão particular na igreja atual, especialmente na igreja evangélica, por conta da pandemia, desse tempo de pandemia. Irmãos e irmãs, nesse tempo tem muitos crentes que estão em crise, porque não podem frequentar o espaço físico dos templos. Porque esse tempo de pandemia, em que os crentes não podem frequentar o espaço físico dos templos, revelou um negócio muito interessante. Os crentes estão descobrindo, muitos crentes, não todos, mas muitos crentes estão descobrindo que a sua espiritualidade, que a sua religiosidade evangélica depende totalmente do espaço físico do templo. Por isso estão em crise. Estão achando que estão sendo perseguidos, estão achando que Satanás está perseguindo a igreja, estão achando que o governo está proibindo a igreja de funcionar, e estão em crise, criando polêmicas e mais polêmicas desnecessárias. Por quê? Porque muitos crentes descobriram que a sua espiritualidade está vinculada tão somente ao espaço físico do templo. Como já dissemos, há aqueles que pensam que não existe cristianismo sem o templo. Olha que coisa mais absurda, biblicamente falando. Irmãos e irmãs, nós não dependemos do espaço físico do templo. Nós não dependemos dos cultos realizados, dos cultos presenciais realizados nos espaços físicos dos templos para ser obediente a Jesus. Nós não dependemos de frequentar um ambiente de culto para sermos obedientes a Cristo. Nós não dependemos de frequentar uma igreja, ter o nosso nome no hall de membros de uma igreja para sermos obedientes a Cristo. E este período novo, esquisito e diferente que estamos experimentando, está trazendo esse questionamento ao coração de muitos crentes. Eles sabiam ser crentes apenas no espaço da igreja, por isso que estão em crise. Mas aqueles que de fato fazem parte da igreja do Cristo vivo, aqueles que têm essa consciência bíblica, eles são crentes, eles são cristãos, eles são a igreja de Jesus, ainda que momentaneamente não possa comparecer ao espaço físico do templo, comparecer a reuniões presenciais, ainda que momentaneamente não possam fazer isso, a submissão a Jesus Cristo, a submissão à autoridade de Jesus, a obediência ao Evangelho de Jesus continua acontecendo do mesmo jeito. O louvor e a adoração a Deus continuam acontecendo do mesmo jeito, dia a dia. Porque esta é uma característica da igreja do Cristo vivo. A igreja do Cristo vivo está submissa às ordens e às orientações do seu Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, queremos apresentar outra característica da igreja do Cristo vivo. E esta igreja do Cristo vivo precisa ser capacitada pelo Espírito Santo para realizar a missão de Deus no mundo. É o que nos ensina o versículo 8, muito conhecido este versículo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
A igreja do Cristo vivo precisa ser capacitada pelo Espírito Santo de Deus. E mais uma vez voltamos à reflexão da igreja atual. Será que o Espírito Santo de Deus precisa de um espaço físico, de um templo, de um edifício de alvenaria, para ali reunir as pessoas e somente ali capacitá-las para que elas sejam verdadeiras testemunhas de Jesus neste mundo? Evidentemente que não, porque o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas, como já afirma a Escritura Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos e também na carta aos Hebreus. A igreja, o Espírito de Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Irmãos e irmãs, a igreja de Cristo, do Cristo vivo, ela precisa ser capacitada pelo Espírito Santo. Será que neste período que os templos estão fechados, o Espírito Santo deixou de capacitar os crentes, os cristãos? Neste período em que a igreja, os templos, melhor dizendo, estão fechados, o Espírito Santo de Deus deixou de agir na vida da igreja no dia a dia? Evidentemente que não. Por isso, irmãos e irmãs, que nós afirmamos que a igreja do Cristo vivo precisa ser capacitada pelo Espírito Santo para a missão. A missão da igreja acontece no dia a dia, onde quer que estejamos. Onde você está, onde eu estou, onde cada um de nós está no dia a dia, ali é o local da missão. E ali é o local em que o Espírito Santo vai nos capacitando e vai nos ensinando, e conforme também diz as Escrituras, o Espírito Santo vai fazendo-nos lembrar as coisas que são necessárias para as nossas ações. A igreja do Cristo vivo não depende de um espaço físico, como o templo, para ser capacitada pelo Espírito Santo. Não, porque a igreja do Cristo vivo somos nós. Conforme o ensino das Escrituras, nós somos o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, como igreja do Cristo vivo, precisamos ter esperança na glória eterna. Como igreja do Cristo vivo, precisamos cultivar a esperança. O versículo 11 do texto que lemos diz assim: E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, foi elevado ao céu, virá do modo como o vistes subir. O que este texto, este versículo está dizendo, irmãos e irmãs? Este versículo está dizendo sobre a volta de Jesus. E o ensino do Novo Testamento vai nos dizer que a esperança na volta de Cristo, a esperança da glória eterna, é a mola que impulsiona a igreja no dia a dia neste mundo. A igreja caminha neste mundo com os olhos voltados para a glória eterna. Conforme o apóstolo Paulo menciona na carta aos Colossenses, que nós devemos buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, não as que são aqui da terra, as coisas corriqueiras, porque a igreja caminha nesse mundo, faz missão nesse mundo, mas ela tem a sua esperança na glória eterna, porque esta é a promessa da parte do Pai Celeste, a volta de Jesus, a volta de Cristo. Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o viste subir. Irmãos e irmãs,
A igreja do Cristo vivo precisa ter esta bendita esperança da glória eterna, porque sem essa esperança da glória eterna colocada em Cristo Jesus o Senhor, sem essa esperança a igreja perde o rumo da caminhada neste mundo. Irmãos e irmãs, será que para termos esperança na glória eterna nós precisamos de um espaço físico, de um templo? Você, para ter esperança da glória eterna reservada para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, para você ter essa esperança firme em seu coração, você precisa de frequentar um espaço físico de um templo? A igreja do Cristo vivo, ela é alimentada com a esperança da glória eterna. Finalmente, irmãos, vimos que a igreja do Cristo vivo precisa seguir as ordens do seu Senhor Jesus Cristo. A igreja do Cristo vivo precisa ser capacitada pelo Espírito Santo dia a dia para a sua missão neste mundo. A igreja do Cristo vivo precisa nutrir, precisa cultivar essa esperança bendita da glória eterna, porque o mesmo Cristo que foi glorificado ao céu, foi elevado ao céu, ele virá para buscar a sua igreja. E vimos, irmãos e irmãs, também que para seguir as ordens de Cristo, para ser uma igreja capacitada pelo Espírito Santo e para ser uma igreja que cultive a esperança da glória eterna, esta igreja não depende de um espaço físico, como um templo. Com isto, queremos deixar bem claro neste final de reflexão, com isto não estamos dizendo que o espaço físico dos templos, onde em tempos normais nos ajuntávamos e celebrávamos juntos a Deus, e que coisa maravilhosa que era, e que se Deus quiser, logo logo possamos retornar novamente. Com estas afirmações de hoje, nesta reflexão, não estamos querendo dizer que as reuniões presenciais do povo de Deus não são importantes, elas são importantes, mas neste momento da história, da nossa história, por amor à vida que Deus nos deu, este momento é um tempo de cautela das igrejas. A igreja de Jesus Cristo, o corpo vivo de Cristo, não pode se colocar a serviço da morte e das ameaças de morte. Pelo contrário, a igreja do Cristo vivo precisa se colocar sempre ao lado da vida e da preservação da vida. Somos igreja do Cristo vivo. Que Deus nos ajude e que Deus nos capacite e nos dê sempre a convicção de que pertencemos a Ele para todo sempre. Amém. Momento do envio. Já estamos caminhando para o encerramento deste culto, e este momento é momento de oração e súplica. Momento em que você pode colocar diante de Deus as suas necessidades. Ouviremos nesse instante o cântico Não Tenhas Sobre Ti, e enquanto ouvimos este cântico, coloquemos diante de Deus as nossas necessidades. Pois somente seria muito para ti. É meu sonho.
descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Oremos. Bondoso Deus, tem misericórdia de todos nós. E nesse instante de súplica, apresentamos diante do Senhor as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas necessidades. E sabemos que o Senhor conhece cada uma delas. Mas o Senhor não apenas conhece, mas o Senhor é um Deus presente e um Deus que age conforme a sua santa e bendita vontade, para o louvor da tua glória em cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, por isso nós suplicamos que o Senhor esteja suprindo a cada necessidade do teu povo, das nossas famílias, dos teus filhos e filhas. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada área, de cada detalhe da vida da tua igreja, as necessidades materiais, as necessidades emocionais, as necessidades físicas. Irmãos e irmãs que porventura estejam enfrentando enfermidades, suplicamos que o Senhor esteja colocando a tua maravilhosa mão. Ó Deus, que o Senhor também esteja fortalecendo a fé na vida dos teus filhos e filhas. Aqueles que porventura estejam desanimados na caminhada da fé, que o Senhor esteja, através do teu Santo Espírito, restaurando e fortalecendo a vida de cada um de nós, com a tua graça e com o teu poder. Nesse instante de oração, também apresentamos mais uma vez a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem suprido a cada uma das nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, e fica conosco e dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, pudemos refletir através deste culto que somos a Igreja de Jesus e que o Cristo vivo nos dá forças para nós vivermos como igreja. O Cristo vivo que nos concede as coisas necessárias para, como igreja, vivermos o nosso dia a dia. E por isso, como igreja, nesse instante, faremos uma oração através do hino Fortalece a tua igreja. Vamos suplicar ao Senhor que esteja nos fortalecendo como igreja de Jesus, onde quer que nós estejamos. Cantemos.
Oremos todos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a Igreja de Jesus Cristo por toda a face da terra, agora e para todo o sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada pelo nosso Deus. Somos a Igreja do Cristo Vivo. Vamos para mais uma semana e vivamos como igreja em todas as situações que se apresentarem nesta semana. Deus abençoe a todos e todas. E nesse instante, encerrando este culto, ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe.